Tá aqui. A gente tinha parado, tá? Na última aula, a gente tinha parado nessa transparência aqui. Quando eu estava mostrando para vocês os elementos que formam, né? Os componentes que formam o processo decisório. Então, eu tinha dito lá que a estratégia é um dos componentes, antes de eu tomar a decisão, eu tenho que pensar na estratégia da empresa, tinha falado do resultado. E a próxima transparência seria quais são os modelos decisórios, quais são as referências para tomada de decisão que existem dentro das organizações. Bueno, o negócio é o seguinte, a verdade é que esses modelos decisórios, eles são muito flexíveis e cada organização, ela utiliza todos eles em maior ou menor grau, dependendo da realidade da organização e dependendo daquela escolha que precisa ser feita, né? É muito difícil uma empresa, uma organização, basear as suas decisões num único modelo decisório. Eles convivem entre si de maneira mais harmoniosa ou menos harmoniosa, mas eles convivem todos entre si. Não é muito interessante, não é nada importante, por exemplo, eu tentar identificar qual é o modelo decisório que eu estou utilizando agora para tomar uma determinada decisão. Mas é importante eu saber quais são os modelos de tomar decisão que existem, para na hora que eu estou formando lá a minha decisão, formando a minha escolha, eu saber, olha, eu estou utilizando tal modelo, isso aqui é referência de tal. Então, vou tentar mostrar para vocês esses modelos aí. O primeiro modelo decisório, né, que a referência traz, é o modelo racional. E o modelo racional, ele busca referência na microeconomia. Microeconomia é uma parte da economia que estuda o que acontece dentro das organizações. Esse modelo racional, ele também foi apropriado, né, esse conceito da microeconomia, ele também foi apropriado pelo marketing. E eu acho que a gente pode fazer uma boa analogia do modelo racional de tomada de decisão com o modelo do consumidor racional que o marketing trabalha. O marketing diz que existe um consumidor racional. O consumidor racional é aquela pessoa que vai efetuar uma compra e, antes de efetuar uma compra, ela analisa todas as informações necessárias, todas as informações disponíveis para fazer a escolha, se ela vai comprar do A ou se ela vai comprar do B ou vai comprar do C. E no modelo racional, a pessoa que vai fazer a compra, ela tem todas as informações necessárias para ela fazer a escolha de quem vai comprar. Então, é o seguinte, ó, o consumidor racional, ele pensa em todos os benefícios que o produto vai dar para ele. Seriam os prós, né? E ele pensa em qual é o valor que ele tem que despender para adquirir aquele produto. Ele pensa no custo. E ele faz uma ponderação racional entre os benefícios e o custo. E ele sempre escolhe aquele fornecedor que oferece para ele um determinado produto que a relação custo-benefício seja mais vantajosa para ele. Então, o modelo racional, que vem da microeconomia, que foi apropriado pelo marketing, o modelo racional, ele pensa que o consumidor dispõe de todas as informações antes de tomar a decisão sobre quem vai comprar. Tranquilo, né? Bueno, o modelo racional de tomada de decisão, ele preconiza a mesma coisa. O modelo racional de tomada de decisão, ele diz o seguinte, assim, ó, antes de um gestor, antes de um administrador fazer a sua escolha, antes dele tomar a decisão, antes dele escolher uma alternativa, ele analisa todas as informações disponíveis. E essas informações que ele analisa são todas as que existem. E ele pondera todos os benefícios da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C, e ele verifica todos os custos da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C, e ele escolhe aquela alternativa que gera o melhor resultado para a empresa. E ele não envolve nenhuma outra questão nessa escolha. Ele não pensa assim, ó, no otimismo que ele tem, ele não pensa no pessimismo que ele pode estar afetado, né? Então, o modelo racional é um modelo que entende que o tomador de decisão é uma pessoa que só faz escolhas racionais dentro da realidade que ele está vivendo. Eu só vou dar uma interrompida aqui, porque eu acho que entrou mais alguém na sala, eu tenho que autorizar ali. Deixa eu voltar aqui.
aqui. Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, é o tomador de decisão que ele analisa todas as informações e todas as informações que são postadas para ele são as informações necessárias, são as informações que existem. Nesse momento, eu perguntaria para vocês, o que vocês acham desse modelo de tomada de decisão? Como eu não vou parar agora, assim, para ouvir de vocês, eu já vou até antecipar, né? Qual a resposta que eu gostaria de construir com vocês? A resposta que eu gostaria de construir com vocês é que o modelo racional, ele é muito limitado para a gente construir uma escolha. Ele é limitado porque tu nunca tem todas as informações disponíveis. E tu nunca pode abstrair de quem vai fazer a escolha, de quem vai tomar a decisão, preferências pessoais dele. A situação do tomador de decisão naquele momento. Aqueles outros componentes, né, que formam o processo decisório, eles são relegados no modelo racional. O estado, né, da natureza, a realidade da empresa, os objetivos, tudo isso tem um peso muito pequeno, insignificante, no modelo racional. No modelo racional, tu só analisa as informações e tu analisa qual é a alternativa mais viável sob o ponto de vista custo-benefício. E tu toma a decisão mais racional possível. O modelo racional, ele é limitado porque nenhum tomador de decisão consegue utilizar para todas as escolhas que ele tem que fazer esse modelo. Em algumas escolhas, em alguns momentos, o modelo racional ele é muito adequado. Decisões na área financeira, por exemplo, né? Mas decisões relacionadas a lançamento de novos produtos, decisões relacionadas à gestão de pessoas, né, liderança de pessoas, talvez o modelo racional não seja o mais adequado, porque ele pressupõe que não exista nenhum outro fator influenciando a tua tomada de decisão que não seja a racionalidade. E, como eu estou dizendo para vocês, às vezes a racionalidade, em algumas decisões, ela tem um peso menor. Outros componentes têm um peso maior. Então, eu vou parar agora, tá? E vou fazer uma rodada de debates aí com quem está assistindo para ver o que vocês acham disso. Vou puxar aqui pela ordem, tá? Aramis, o que tu acha disso aí, disso que eu falei? Então, mestre, é que tu tá fazendo essa abordagem e eu começo a fazer uma analogia com a empresa com que eu trabalho, né? Perfeito, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria que a gente fizesse. Buscar esses conceitos para a tua realidade. Perfeito, Aramis. Segue o baile. E aí eu percebo, por exemplo, porque são 3 diretores, né? Cada um com uma característica, e um deles é o que tem maior peso, ele é o mais racional, e às vezes ele não leva em consideração as informações que a gente traz do mercado, né? Em relação, porque o mercado, em alguns segmentos, ele dita as regras, né? Hoje, dentro do segmento de telecom, por exemplo, a gente faz um planejamento para atender uma determinada região, e aí se faz um levantamento de custo e aí vai precificar o serviço. A tabela, vou fazer link de 50 mega, de 20 mega, de 30 mega, preço tal. E aí eu vou a campo e começo a perceber que o concorrente já está atuando lá com um preço menor e oferecendo mais produto, ou seja, mais banda, né? E aí traz essa informação para dentro de casa e aí então começa a se racionalizar o processo. Que é o que não vai valer a pena o investimento, ou seja, os caras acabam puxando o freio de mão, mas também eles não levam em consideração que o mercado ele pode ser receptivo no sentido de tu levar uma oportunidade
de tu ter mais uma empresa atuando no mesmo local, um atendimento A gente está perdendo um pouco o teu áudio, mas eu quero... Fugiu? Não, a gente está perdendo um pouco o teu áudio, mas eu Melhorou? quero... Sim, melhorou. Mas eu quero concordar com o que tu está dizendo, e isso que tu está dizendo reforça, por exemplo, assim, ó, aquele elemento ali, por exemplo, assim, ó, que é a estratégia da empresa, que é o objetivo da empresa. No modelo racional, eu só levo em considerações as informações para a alternativa e os custos que essa alternativa vai me trazer. E eu não levo, eu levo em consideração de maneira muito pequena a questão da estratégia da empresa, a questão do objetivo da empresa, né, a questão do objetivo da organização. Então, isso, o modelo racional, ele é falho. Eu não consigo utilizar 100% o modelo racional. Cleonice, o que tu nos diz, Cleonice? Professor, com essa função do coronavírus, eu acho que o modelo racional fica meio perdido, assim, né? Porque... Boa. Alô? Não, estamos te ouvindo. Eu disse boa. Porque as tomadas de decisão têm que ser muito... Principalmente, assim, no ramo que eu trabalho no Sicredi, é muito específico, né? Antes, a gente tinha... Cada cooperativa tinha uma renovação automática do seguro. Não, tinha uma renovação do seguro. Cada cooperativa fazia o seu próprio análise dos seguros, né? Agora, com esse negócio do coronavírus, a gente teve que negociar para poder fazer renovação automática e dar serviço para um terceiro que fazia outra coisa e agora ele não teve mais como fazer, sabe? Para não deixar o terceiro na mão também, a gente criou um novo processo, assim, para ontem. E eu acho que foi, por um lado, foi racional, porque teve que ter o custo que era do terceiro para ir achar um serviço para eles, né? Então, é uma coisa completamente diferente, assim, eu acho que... Sim. Não, isso que tu tá falando, Cleonice, ele entra, por exemplo, assim, ó, essa decisão que tu tomou, ela teve que levar em consideração, por exemplo, a tua preferência. Nesse momento, a tua preferência, por saber de toda a realidade que tá envolvida, a tua preferência é pelo A em detrimento do B. O modelo racional não te levaria para fazer essa escolha, mas a tua preferência nesse momento te leva a fazer essa escolha. Mas por um outro lado é racional, eu acho que é racional porque assim, ó, o seguro continua sendo renovado, porque o que levou em conta, sabe? Por exemplo, assim, todas as dificuldades de hoje em dia, é muito mais fácil renovar um seguro e o segurado cancelar do que ter um sinistro e não ser indenizado. Isso, os problemas futuros, eu acho que, por isso que eu acho que foi racional. Eles pensando nesse lado do segurado, por mais que tu tenha problema de cancelamento, alguma coisa, mas se tu bater o carro e tu não renovou teu seguro, tu não vai querer saber, tu vai querer ser indenizado, né? Não tenha dúvida. O que eu estou dizendo é o seguinte, assim, ó, o modelo racional, ele não se aplica 100% dentro das organizações. Porque chega em determinado momento que aqueles outros elementos começam a pesar. E no modelo racional, ele não pesa nunca. É só benefícios e custos. Chega um determinado hora que sabe, o meu custo vai aumentar, mas eu vou ter que seguir por esse caminho aqui, porque a minha preferência está mandando, ou porque um outro fator ali, um outro elemento está mandando. Gustavo, o que tu nos fala? Opa, professor. Eu tava analisando da mesma forma que o Aramis ali, né? Tanto que semana passada, como eu sou administrativo financeiro lá no sindicato, tenho que passar para o contador todos os extratos inclusive de aplicação bancária, né? E eu notei que depois da pandemia, né, já no primeiro mês, eu vi que as aplicações estavam rendendo negativamente. Daí eu passei isso para o nosso gerente executivo, né, que conversou com o nosso presidente, que é o vice-presidente financeiro, e aí a gente, vamos ter que mudar a estratégia nessas aplicações, a gente não pode, né, continuar assim, porque, tipo, tem dinheiro alto lá e, tipo, em vez de render, ele está causando prejuízo, né? Aí é uma tomada de decisão a ser analisada, ver qual o melhor
aplicação, né? Qual o melhor investimento fazer naquele momento. Não, mas aí é o seguinte, ó, aí é bem racional. Uma decisão financeira, uma decisão que envolve dinheiro, né? Me parece que é fácil de tu mensurar vantagens e custos, né? Nesse caso, se eu deixo aqui, eu estou tendo um rendimento negativo. Se eu mudo para lá, eu vou ter um rendimento melhor do que esse que eu tenho agora. Bom, aí me parece que a escolha racional funciona. O que eu insisto é que a escolha racional ela não se aplica na plenitude para todas as empresas. E eu quero insistir, eu vou mostrar outros modelos para vocês. As empresas elas utilizam todos os modelos. Eles são utilizados em maior e menor grau, dependendo do tipo de situação. Eu nunca, por exemplo, faria uma prova para vocês perguntando qual modelo é tal, qual modelo é tal, porque isso não ajuda em nada na nossa aplicação, na nossa vida diária, né? Na nossa vida diária, o que ajuda é a gente entender o que é o modelo racional e os outros modelos que eu vou mostrar, e a gente saber que na hora que eu estou fazendo a escolha, eu estou sendo mais um ou mais o outro. Posso pôr um outro exemplo, então? Claro. Agora, é que eu tenho escutado bastante jornalismo esportivo para ver o outro lado, porque né, as pessoas, futebol está acontecendo, é mais fácil para os jornalistas, né? Aí eles estão abordando bastante aquela questão dos clubes, como é que vai ficar as receitas se não tem futebol. Aí os torcedores, os sócios, né, estão naquele intuito, pago, não pago, o clube vai reduzir, não vai reduzir. E aí os clubes têm que tomar uma decisão, né, de que forma é melhor, porque se eles cobrar e o torcedor se sentir lesado de não usufruir o benefício de ser sócio, aí ele tem, ou eu diminuo, ou eu empurro para lá, mais para adiante, aquelas mensalidades, tem que ser tomada uma decisão. Esse exemplo que tu trouxe, esse exemplo que tu está trazendo é muito bom pelo seguinte, assim, ó, mesmo que seja relacionado com dinheiro, essa não é uma decisão exclusivamente financeira. Sim. E penso que na hora de tu fazer uma escolha nesse sentido, tu não tem que pensar só de maneira racional, tem que pensar a partir de outros fatores, aí, outros componentes do processo decisório, mesmo que envolva dinheiro. Então, nem toda decisão que envolve dinheiro é uma decisão eminentemente financeira, né? Eu acho que tu trouxe um belo exemplo para ilustrar isso aí que eu estou tentando reforçar. Tá bom, Oi. então. Oi. Só um pouquinho, Silvia, já vamos chegar lá. Eu só queria dar uma parte emendando aqui com um colega. Fala então, Silvia. Me parece que pode acontecer assim em relação ao associado do clube, na situação toda que o colega já relatou, que todos mais ou menos que ouvem esporte sabem. Então, o que vai ser desse associado? Pode se perder, ou pode não querer. Outra coisa, ele não vai poder ir lá no jogo, porque vai ter 30 mil pessoas lá, ele não vai querer ir. Aí, uma coisa que dá é baixar, entre várias coisas, por isso que o senhor falou, não é direto, essa aí não é... Como é que o senhor disse? Não é racional. Ela envolve, talvez por isso... Ela envolve várias coisas. O modelo racional não se aplica plenamente nessa decisão. O associado, uma sugestão, o associado pagaria menos e ele teria direito a um canal que possivelmente um dos caminhos seja esse, os jogos vão passar no canal, porque, repetindo, a maioria não vai querer ir lá no meio de 30 mil pessoas, porque o coronavírus ainda pode demorar, e aí ele teria direito a assistir nesses canais, ou nesse canal, como o Globo, ou uma outra daquelas pagas, sei lá eu, os jogos. Ele teria que ter toda essa possibilidade. Tu constrói uma alternativa que não está baseada no modelo racional. Tu constrói uma alternativa que está baseada, né, que dá um peso maior para outros elementos na hora de tu fazer a escolha. Perfeito, é isso aí. Mas eu quero ressaltar, nem toda decisão que envolve dinheiro é uma decisão eminentemente financeira. O exemplo lá que o Gustavo está trazendo, né, que ele disse, tinha que fazer uma escolha, se mantinha um investimento no A ou mantinha um investimento no B, essa é uma decisão eminentemente financeira. Agora, outras decisões, mesmo envolvendo dinheiro, não são financeiras. A Neuris chegou agora, seja bem-vinda aí, Neuris, a gente está fazendo um debate aí, eu estou chamando cada um para participar. Vou tomar a liberdade de não te chamar nesse momento. Tá?
E agora eu vou pedir para a Silvia desligar o telefone e a Neuris também desligar o telefone. Tá, Juliane, fala aí o que tu... Fala aí, posso... Juliane. Posso falar? Não, Silvia, desliga agora, depois eu te chamo. Fala, Juliane. Não, eu estava só ouvindo vocês assim falando, né? E é claro que a gente traz para nossa realidade. Eu, por exemplo, eu trabalho num colégio, né? Numa escola onde envolve crianças. O modelo racional, ele implica bem nessa questão, não na questão financeira, e sim na questão, no caso, as famílias que vão lá escolher a escola, visitar a escola, elas vão investir em algo para os filhos dele, que é o bem maior deles, né? Então, ele pensa mais nos benefícios do que nos custos, né? No que a escola tem para oferecer. Não tenha dúvida. Claro que pesa, muitas vezes pesa, sim, o valor da mensalidade, óbvio, né? É tudo onde vai se encaixando. Uma escola boa para os seus filhos, onde a mensalidade seja mais acessível, que é bem o caso, assim, do nosso colégio, né? Que tem uma estrutura muito boa e a mensalidade, ela tenta envolver, né, todas as famílias, assim. Então, eu acho que... É bem isso aí. Eu compreendo que se encaixa mais ou menos nisso, né? Já que é para pensar benefício, custo-benefício. Se tu voltar na nossa apresentação, antes de eu estar apresentando para vocês os modelos decisórios, eu apresentei para vocês os componentes que existem na hora de tomar decisão. Um dos componentes são os objetivos. Então, se eu sou só racional, eu penso em vantagens e penso em custos. Só que, às vezes, o objetivo que eu tenho, ele exige, por si só, uma vantagem talvez menor e um custo maior. Então, eu quero uma educação de primeira linha para os meus filhos. Bom, eu vou ter um custo maior e eu vou ter, nesse momento, menos vantagens, que eu vou poder, talvez, nas minhas finanças pessoais, guardar menos dinheiro. Um outro componente do processo decisório são as preferências. Então, a minha preferência é que os meus filhos tenham um estudo numa escola confessional, ou que não tenham estudo numa escola confessional. Então, por isso que eu estou insistindo, o modelo racional, ele é aplicável, ele existe nas empresas, mas ele não é 100% aplicável. Em alguns momentos, um elemento no processo decisório faz com que eu faça uma escolha que seria, vamos chamar assim, de maneira não racional. Fala, Juliane. Não racional também, né? Não pensando que não seja racionalidade, pensando no melhor para si, né? Não só o financeiro, às vezes nem é sempre o melhor, né? Às vezes... Não, mas Juliane, assim, quando eu digo não racional, eu não tô dizendo que é uma escolha burra, tá? Eu estou dizendo uma escolha não racional, uma escolha que foge desse modelo, tá? Sim, entendi. O não racional não é burra, é uma escolha que foge do modelo racional. Entendido. Tô vendo que tu tá com um quadro atrás, tu tá dando aula assim também, não? Essa daqui é a minha sala de aula improvisada, ó. Tem quadro. Eu tô no quarto do meu filho aqui, eu subo às vezes para ver como é que tá o andamento da aula, e eu vejo que os professores todos já botaram quadros, né? Aula de matemática, o professor resolve lá as equações num quadro, assim, agora viu o quadro aí, me lembrei. Legal, Juliane, boa a tua participação. Valeu. Michel. Olá, chefe. Tudo bom? Eu entendo assim que o modelo não racional é mais ou menos o que tu acabou de dizer, é aquele desvio da linha, né? Por exemplo, tu faz um traçado aonde você tem que seguir aquele planejamento, aquela linha, mas eventualmente tu tem que continuar andando, mas, né, fazendo as suas adaptações. Seria isso? Se é a parte não e outra coisa, eu acho que tu ia seguir nesse caminho, eu só vou te ajudar. A grande limitação do modelo racional, que é o que a gente está vendo, é que a gente nunca vai ter todas as informações para definir todos os prós, todas as vantagens possíveis sobre as alternativas que eu tenho que fazer. Vejam bem que eu disse, assim, eu nunca vou conseguir juntar todas as informações para conseguir saber todas as vantagens. Então, chega um determinado momento que a escolha, a tomada de decisão, ela exige da pessoa algo que está fora desses elementos, né? Chegou uma hora que a minha preferência vale.
É algo que pode acontecer também, né? É algo que está acontecendo exato. também. Então, chega uma hora que a minha preferência vale. Olha, com todas as informações que eu tenho, eu não sei se vai acontecer isso ou não. Então eu vou por aqui, que é a minha preferência. É isso aí. sim. É isso aí. Eu acho que tu captou bem. É isso aí. Me permite, professor? Fala, Aramis. É que num processo de decisão, mesmo tendo objetivo, tem as variáveis que a gente não consegue considerar, né? Então, é sobre esse aspecto, assim, que tu chama a atenção de que, como nós não conseguimos reunir todas as informações necessárias para tomar uma decisão racional, em virtude de nós estamos indo por um caminho e que nós não conseguimos avaliar as variáveis, os imprevistos ou as questões que podem surgir no decorrer do caminho e que vão refletir na mudança, né, da decisão ou na própria estratégia, né, para retomada de decisão. Tu não consegue analisar todas elas. É aquilo que eu falei para vocês, eu acho, umas aulas atrás. Quanto mais conhecimento tu consegue construir, quanto mais conhecimento tu consegue formar, mais tu consegue, mais ferramentas tu te capacita para analisar essas informações. Mas tu não consegue analisar todas, né? O modelo racional, ele fala por isso, ele falha por isso, que ele preconiza que tu tenha acesso a todas as informações. E tu não tem acesso a todas as informações. É que às vezes a gente está muito focado no objetivo e não consegue medir também essas variáveis, né? E aí o objetivo nos cega, né? Porque assim, é que nem a pessoa se programar para uma viagem, uma coisa assim, tá. Tô indo daqui para Floripa, beleza, tá naquele cenário maravilhoso, na beira da praia, né? No meio do caminho tinha uma pedra. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Então tá, mestre. Zélia, para a gente fechar. Olha, professor, eu acho que tu já foi disso, né? Eu, como os colegas, eu paro do princípio também que quando tu exatamente isso, tu não consegue, e quando tu foca muito no teu objetivo, então, como o colega falou, se eu vou fazer uma viagem, se eu for comprar um determinado produto, às vezes eu me foco muito naquilo, na minha necessidade, e acaba ficando para trás alguns cuidados e coisas que eu deveria ter enquanto comprador, consumidora, compradora, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que o pessoal falou, né, que eu nunca vou reunir todas, assim que acaba indo mais pela minha necessidade, e sendo que às vezes o meio ele te direciona a tomar um outro tipo de decisão, ou comprar uma outra, né, que é o caso que a gente está vendo agora, que quer um determinado produto, uma determinada naquela direção, e acaba fazendo de uma outra forma, né, para conseguir realizar o objetivo. Professor? Fala, Silvia. Não tem tempo para mim? Fala, Silvia. Tá, assim, ó, vou tentar ser mais rápida. Essa situação que uma cooperativa grande, sei lá, como a DAI, Languiru, qualquer uma outra e maior ainda, eles vinham num processo de tomada de decisão com muitas informações, com muitos ângulos, muitas possibilidades para enfrentar o mercado, muitas coisas, ao mesmo tempo, muita oportunidade. E dali um pouco com a pandemia, tu perde o chão, tudo que era não é mais, como eu já disse outras vezes. E aí é uma questão assim, ó, ou tu vai por aqui ou tu tá morto. Aí seria uma decisão racional. Eu sei que envolve várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu estou me confundindo, que eu não estou conseguindo saber se essa decisão eu acho bom esse exemplo. Eu acho bom esse exemplo que tu está trazendo. Eu quero insistir assim, ó. O modelo de decisão racional ele não é plenamente aplicável na empresa,
esse exemplo que tu trouxe, assim, ó, numa situação como essa, né, de isolamento social, de diminuição de volume de negócios, de recessão, que todo mundo sabia que todo mundo ia entrar numa recessão mundial, tu não tem todas as informações para fazer as análises adequadas. Então, tu não pode basear a tua decisão só nesse modelo. Tu tem que trazer outros modelos, tu tem que utilizar outros componentes para tomar decisão que não só mais vantagens e custos. Chega um determinado momento, talvez que a tua preferência ela tem que ganhar um destaque maior. É isso que eu digo, né? A preferência. O que a gente vai fazer? Vamos seguir de acordo com o que eu acredito que é o mais execuível nesse momento. Não existe garantia, não existe, isso eu sempre vou deixar claro para vocês, não existe garantia, por mais que tu conheça como é que se forma o processo decisório, quais são os componentes do processo decisório, quais são os modelos decisórios, não existe garantia que a tua decisão seja a decisão correta. O que tu tem que ter condições é, de depois de ter tomado a decisão, avaliar os resultados daquela decisão, conseguir entender o que não funcionou naquela decisão e conseguir corrigir. É isso que é o interessante dentro da gestão, que é isso que é o necessário dentro da gestão, né? Mas não existe garantia. As decisões tomadas hoje não têm garantia que gerem o reflexo que eu quero que elas gerem, porque eu estou num momento de certeza muito grande. Lembrem que um dos componentes do processo decisório é o estado da natureza. O estado da natureza é o risco, a incerteza, a certeza. Nesse momento que a gente está vivendo, o estado da natureza ele é muito hostil às escolhas, porque o risco é muito grande, as incertezas são muito grandes. Então, por mais que eu pese, por exemplo, o objetivo, a estratégia, as preferências, o estado da natureza, nesse momento, ele é totalmente hostil a quem vai fazer uma escolha. Acho que é nesse sentido que tu está falando, né, Silvia? Sim, e outra coisa, o governador do estado, o prefeito, ele tem que chegar a escolher assim, ou o trabalho ou a saúde. Não é, Silvia, não é essa escolha, tá? Eu não quero levar essa nossa discussão para esse tipo. Essa escolha, ou saúde ou trabalho, é uma maneira reducionista de ver a situação que a gente está vivendo nesse momento. Tá? Não existe a história de ou emprego ou saúde. Isso é uma maneira sem inteligência, reducionista, que gera só um tipo de resposta, que é uma resposta que não leva a lugar nenhum. Tá? Pessoas que pensam dessa maneira reducionista são pessoas que têm um nível de inteligência muito reduzido. Tá legal? Tá. Tem que achar um meio. Bom, vamos continuar. Não é achar um meio. É tu entender que o ambiente que tu está inserido é um ambiente muito mais complexo. E não existe um único caminho a seguir, não existe uma única solução. Existe um conjunto de soluções que eu tenho que construir. Só para fechar isso que a Silvia está dizendo, eu lembro que uma vez eu fiz uma assessoria para um lojista, né? E ele via que o faturamento dele estava baixando. E ele dizia assim, eu quero achar a solução para isso. Eu quero achar a solução para isso. Eu quero achar a solução para isso. E aí um dia eu disse para ele, o fulano, eu acho que tu está muito preso na ideia de que existe uma única solução para tu estar perdendo faturamento. Não existe uma solução, não existe a solução. Existe um conjunto de soluções que tu tem que construir. Então não é só, eu tenho que vender mais. Bom, mas como é que tu vai fazer para vender mais? Tu vai ter que ter uma estratégia de formação de preço, tu vai ter que ter uma estratégia de marketing, tu vai ter que ter uma estratégia de comunicação. Existe um conjunto de decisões que tu tem que tomar. Quando tu fica pensando na solução, tu reduz tudo para algo que tu espera que caia do céu. Quando tu pensa num conjunto de soluções, aí te exige pensar. E vamos combinar, né? Tem gente que tem muita dificuldade de pensar. A gente está vendo isso aos montes por aí. Que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós todos somos pessoas que têm capacidade de pensar. Vamos seguir adiante, então.
Professor, só uma parte rapidinho em relação a esse exemplo que o senhor citou. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Maravilha. Só uma parte em relação a desse exemplo que tu citou aí sobre o lojista, né? Às vezes o cara está com um produto inadequado, né? Isso. Vendendo tentando vender para um consumidor que não quer comprar o que ele tem para vender. Exatamente. Então, não existe a solução, existe um conjunto de soluções, um conjunto de ações. Só que para pensar esse conjunto de ações, é complicado para ele, né? Análise global do processo. Vamos seguir. Eu estava com a minha câmera desligada aqui, já voltei. Janela, dispositivo, vamos lá, vamos seguir adiante. Vou mostrar os outros modelos para vocês, aí a gente pode dar uma refrescada. Então, modelo racional, está dito ali, né? Para aí. Existe um outro modelo, que é o modelo Carnegie, tá? Que é baseado aí no escritor que pensou esse modelo, que traduziu esse modelo. Ele também é chamado modelo de racionalidade limitada. Vocês estão conseguindo ver, né? Ele chama também modelo de racionalidade limitada. Porque esse modelo, ele entende que a pessoa que vai tomar a decisão, ela nunca tem acesso a todas as alternativas, ela nunca tem acesso a todas as informações. É impossível ter acesso a todas as informações. Então, o que esse modelo preconiza? Esse modelo de tomar decisão preconiza? Ele preconiza que eu tenho que limitar as informações que eu vou analisar para tomar a decisão. Como eu nunca vou conseguir ter acesso a todas as informações, eu preciso limitar. A racionalidade plena é impossível. Então, eu tenho que ter a racionalidade limitada. Eu limito as informações que eu vou analisar. E a partir dessas informações que eu limitei, eu faço as minhas escolhas. Se a gente pode fazer uma crítica a esse modelo, é a seguinte crítica, assim, ó. Como é que eu escolho quais as informações eu vou limitar? No modelo da escolha da alternativa de aplicação financeira do Gustavo, me parece que o modelo racional funciona bem. Funciona bem porque eu penso, né? Olha, se eu aplicar no A, eu tenho uma rentabilidade negativa. Se eu aplicar no B, eu ganho 0,1%. Então, eu vou ganhar 0,1% ao invés de eu perder alguma coisa. É uma decisão financeira, o modelo racional funciona bem. No modelo que a Juliane nos falou ali, na decisão da Juliane, o modelo racional não funciona bem, porque eu tenho que decidir onde é que eu vou matricular o meu filho. Então, eu só pensar em termos racionais não vai me trazer a melhor decisão. Então, eu tenho que fazer o seguinte, utilizar talvez o modelo de Carnegie. Eu penso assim, ó, eu vou limitar quais as informações que eu vou analisar. Agora estou dando um exemplo, tá? Eu limitaria nas seguintes informações. Distância da minha casa, modelo pedagógico, custo da mensalidade. Eu analisaria apenas essas 3 informações. E a partir dessas 3 informações, eu formaria a minha decisão. A pergunta que eu faço para vocês é, não preciso me responder agora, depois a gente até pode finalizar fazendo um debate. Será que não existe outras informações que eu precisaria analisar, além dessas 3, para tomar a decisão de onde matricular meus filhos? Por exemplo, nível de aprovação no vestibular, o índice da escola no IDEB, o índice da escola no Enem, violência, ações de bullying que a escola está sujeita. Será que eu basear a decisão de matricular os meus filhos só em 3 variáveis, só em 3 tipos de informação, será que ela me gera a decisão mais correta? Será que não existiriam outras informações que eu também precisaria analisar? Então, é o seguinte, tá? Eu quero que fique claro isso para a gente. O modelo racional, ele diz que eu tenho todas as informações.
O modelo Carnegie ele diz o seguinte: tu nunca vai ter todas as informações. Então, tu tem que fazer o seguinte: tu tem que limitar as informações que são necessárias para tomar a decisão. A crítica que a gente faz ao modelo racional é que eu nunca terei todas as informações. É impossível de ter todas as informações. A crítica que a gente faz ao modelo Carnegie é o seguinte: como é que eu escolho quais as informações são importantes de serem analisadas para tomar uma decisão? O modelo Carnegie ele se presta para, olha, grande parte das decisões que a gente toma. Como eu não tenho acesso a tudo, eu escolho aquilo que eu julgo importante analisar antes de tomar uma decisão. A maioria dos erros, aí eu já me atrevo a dizer para vocês, a maioria dos erros nas decisões se dá nesse momento, que eu não analisei uma informação que era essencial que eu tivesse analisado. Eu não analisei por quê? Eu não analisei porque eu desconhecia que essa informação era necessária, eu não analisei porque eu não dispunha dessa informação, eu não analisei porque eu não sabia analisar essa informação. Então, existem vários motivos que fazem com que eu analise uma informação que seja necessária. E eu sempre, nesse modelo, posso dizer o seguinte: dentro daquilo que eu analisei, a melhor decisão era essa. E alguém sempre pode dizer o seguinte: mas tu não analisou algo que era essencial que fosse analisado para tomar essa decisão. Vou interromper aqui para ouvir vocês aí, tá? Eu acho que é o Gustavo que está falando, né? Fala, Gustavo. Não sei se é o Gustavo. Quem está falando agora? Michel. Fala, Michel. Não, ele é um modelo que é de acordo com a necessidade, né? Então, é aquela coisa, talvez ele não seja na mesma escolha daquela, vamos pegar o teu exemplo de escola, né? Na mesma escolha do modelo de escola, se a gente parar para pensar, talvez o meu objetivo é diferente do objetivo teu. Talvez o meu objetivo seja a questão de se passa mais vestibular, talvez o objetivo do outro é o mais próximo da localidade. Perfeito. O importante é que cada um tem seu, né? Ele é muito importante. O que tu está trazendo, Michel, pode ser traduzido da seguinte maneira: eu tenho um gestor numa empresa, né? E esse gestor toma decisões para a empresa. E as decisões que ele está tomando para a empresa não estão fazendo com que a empresa chegue onde os acionistas, onde se deseja que a empresa chegue. Eu troco de gestor e as decisões que ele toma fazem a empresa chegar lá. Aí a gente, como é que o cara um faz e o outro não faz? Será que o cara é ruim? Não, o cara não é ruim. Só limitando as escolhas dele a um tipo de análise. O outro já tem uma outra visão e ele faz uma outra análise, que talvez seja mais acertada para aquele momento. Por isso que as empresas, vira e mexe, trocam radicalmente, às vezes, a mentalidade, né? Aquele cara que já está há muito tempo, traz um cara de fora. Não que o cara vá buscar um objetivo diferente, que é lucratividade para a empresa, mas é uma forma diferente, talvez ele tenha prioridades que o outro não tem. Exatamente. Agora me vem assim, um treinador de futebol. Um treinador de futebol, ele faz as suas escolhas. Só que como ele não tem também todas as informações, ele faz as suas escolhas limitadas a determinadas informações que ele quer. E ele não gera o resultado. O resultado é ganhar a partida, o resultado é ganhar o campeonato. Aí quando muda um treinador, ele vem e ele consegue fazer as escolhas, né, adequadas. Aí tu vai dizer, um treinador era ruim e o outro era bom. Não, o cara, talvez ele não tenha conseguido fazer a leitura para mostrar para ele quais eram as informações que ele precisava escolher. Quais eram as informações que ele precisava analisar, não escolher. Quais eram as informações que ele precisava analisar. Eu já me atrevo a dizer para vocês o seguinte, esse conhecimento de saber identificar quais são aquelas informações essenciais para a tomada de decisão, o conhecimento, a educação formal, ela ajuda. Mas a grande escola para tu formar esse conhecimento é a experiência. Quanto mais tu toma decisão, quanto mais tu acerta, quanto mais tu erra, tu vai aprendendo a tomar decisão. Tu diz, naquela vez eu fiz uma escolha e o que me faltou foi que eu não analisei
tal informação. Hoje eu tenho que fazer uma escolha parecida, então eu sei que eu tenho que analisar essa informação também. Então, se a educação formal ela te dá ferramentas, né, faz tu conhecer ferramentas para tomar uma decisão, a experiência ela te diz o que tu deve pesar na hora de tomar a decisão. Por isso que eu digo assim, ó, o modelo racional existe muito dentro das empresas, o modelo Carnegie existe muito dentro das empresas, eles convivem, né? Não existe uma empresa que só use um modelo, outra empresa que só utiliza outro modelo. Eles estão convivendo todos ao mesmo tempo dentro das empresas. Todos eles têm vantagens e têm, né, desvantagens. Vamos seguir adiante. Tem 2 modelos, tem o último ali que eu acho muito legal, acho que vocês vão gostar também. Então é o seguinte, né? Apesar do administrador agir com a racionalidade, elas são limitadas, né? Eu faço uma escolha. O modelo incremental, ele é parecido, tá, com o modelo Carnegie, porque ele faz um foco muito maior em algumas informações. Então, assim, ó, o exemplo que o Gustavo está dizendo, o exemplo que o Gustavo nos trouxe, é um exemplo que eu foquei a minha decisão só no aspecto rendimento. O modelo incremental, ele foca a decisão numa única informação, numa quantidade muito reduzida de informação. O modelo Carnegie, ele limita as informações, mas o modelo incremental limita mais ainda. Então, ele faz um foco bem grande nessas informações, que vão ser analisadas. E a crítica para o modelo incremental seria uma crítica maior ainda, né, do modelo Carnegie, né? Não existe, no modelo incremental não tem só uma decisão correta, né? Se eu olhar só a decisão financeira, eu vou fazer essa escolha. Mas se eu olhar, por exemplo, no exemplo do Gustavo, eu acho que vai elucidar bem o que é o modelo incremental. Eu tenho que escolher, tenho que fazer uma escolha sobre investir o meu dinheiro na alternativa A e na alternativa B. Se eu olhar liquidez, eu vou fazer essa escolha. Mas se eu olhar rentabilidade, eu vou fazer outra escolha. As 2 decisões estão corretas, porque cada decisão fez um foco muito grande num único elemento. Uma decisão olhou liquidez, ou seja, quando é que eu consigo resgatar aquele investimento, e a outra decisão olhou rentabilidade, qual é o maior lucro que eu vou ter naquela escolha. Eu posso dizer que as 2 estão corretas. As 2 estão corretas, porque elas focaram em um único elemento, que é diferente do Carnegie. O Carnegie analisa um pouco mais de informações. E eu não posso dizer que aquela minha ali, ela tinha outra correta, né? Eu esqueci de fazer uma análise. No modelo incremental, não. Existe mais de uma correta porque eu faço um foco muito limitado. No caso do financeiro, da aplicação lá do Gustavo, se eu olhar só liquidez, quando é que eu consigo resgatar o investimento mais rápido, a melhor alternativa é essa. Se eu olhar só a rentabilidade, a melhor alternativa seria outra. E as 2 são adequadas dentro desse foco que eu estou dando. No caso da escola, a mesma coisa, né? Se eu olhar só quanto é que eu vou gastar, a melhor alternativa é essa. Se eu olhar quem é que tem o melhor Enem, a melhor alternativa é essa. Quem é que vai falar alguma coisa? Eu, Aramis, professor. Mas numa gestão de administração, o tripé é a segurança. Segurança, a liquidez e a rentabilidade. Sim. A aplicação financeira, toda alternativa de aplicação financeira, ela tem um tripé, que é rentabilidade, liquidez e risco com segurança. Isso, exatamente. Então tem que levar em conta esse aspecto da segurança, né? Claro. Porque às vezes a pessoa pensa na liquidez que ele vai realizar rápido, beleza. Não, mas aí que eu estou dizendo, aí teria uma terceira alternativa correta. Se eu olhar a liquidez, é essa aqui. Se eu olhar a rentabilidade, é essa aqui. Se eu olhar a segurança, é essa aqui. Sim, diferente do modelo Carnegie, ele não limita numa análise tão pequena. Ele pega uma análise um pouco maior. Ele tem que fazer uma mescla sobre essas 3, né? Fazer uma ponderação sobre essas 3. É que quem pesa muito a segurança são os investidores mais ortodoxos, né? Que nós chamamos de conservadores. Eu atuei uma época no mercado financeiro.
o que eu quero insistir com vocês, eu dei esse exemplo, porque era o exemplo que estava correndo aqui. Você está falando que está correto, mas as decisões não se limitam só nesses 3, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a gente sai do modelo racional que preconiza analisar todas as informações, a gente vai para o modelo Carnegie, que é a racionalidade limitada, ela pega um conjunto de informações. O modelo racional, a crítica a ele é que eu não tenho acesso a todas as informações. O modelo Carnegie, a crítica a ele é quais são as informações essenciais, e eu vou para o modelo incremental, que esse faz o foco do foco do foco. Eu tomo a decisão baseada em 2 únicos elementos. E a crítica que se faz a ele é que, por esse modelo, existem várias alternativas corretas. Alguém se diz, mas só olhando isso aqui, a minha alternativa está correta. Mas eu não posso só olhar uma determinada informação, uma determinada variável. A tomada de decisão ela é mais complexa que isso. Eu tenho que olhar mais variáveis. No caso da aplicação financeira, talvez até valha esse modelo, talvez até valha o modelo racional. Mas dentro das empresas, nenhuma empresa toma decisão baseada num único modelo. Eu acho que eu estou conseguindo construir legal com vocês isso aí, e eu acho que vocês vão sair dessa aula olhando as decisões ou tomando as decisões dentro das organizações onde vocês trabalham de uma maneira diferente. Quando a gente entende esses conceitos, a gente começa, antes de fazer as nossas escolhas, a gente começa a pensar nesses conceitos. É isso que eu acho legal. Eu concordo plenamente, mas eu penso nesse meio externo, que ele também é um grande influenciador para algumas decisões. Dependendo, né, do externo onde eu estou, aquilo vai influenciar diretamente na minha decisão final também. Isso, eu penso que sim, pode ser. Acho que travou a internet do professor. Congelou aí, mestre. Agora ele vai pegar o 4G dele. O gurizinho tá jogando, hein? Eu vi os gritos dele lá. Aí. Bom, se tivesse travado a linha só. Vou desligar o microfone aqui agora. Professor da sala, é hora de fazer bagunça agora, galera. Acho que é recreio, não avisou nós. Lá no intervalo, vamos pro super. 9h15, vai ser 9h15, 9h10. Agora é hora do intervalo. Alguém que parto para entrar nessa aula hoje, Oti? Hein, colega? Já está na hora de ir no mercadinho. Vamos lá, Silvia, no mercadinho. Tá fechado. Fecha às 9. Só no Zafari. Ô, Silvia, tu tá em Porto Alegre ou tá em Rio Grande uma vez? Ó, Marcelinho jogando ali, ó. Viu? Rio Grande não tem internet onde eu moro, eu já te falei, tu não resolveu nada. Mas também tu te esconde, né? A FEPAGRO era ali. A FEPAGRO era ali, um órgão de pesquisa com quase 100 anos, era ali. Que bárbaro. O grande não tem Domingos Petrolina. Petrolini. Tu tá lá perto do Bolacha, lá? Não, acho que tá bem mais distante. Bolacha que vai para Sino, eu tô perto do Povo Novo. Povo Novo. Pozo Novo. Eu tô no meio do caminho entre Pelotas e Rio Grande. Bom, tu tá no limbo ali, então, porque ali não pega internet mesmo. Eu tô entre 2 centros. Tô no limbo. É que nem divisa de Alvorada com Porto Alegre, divisa com Cachoeirinha e Porto Alegre. Não, mas eu não tô numa divisa, eu tô no meio. Eu tô entre o Povo Novo e a Quinta. A Quinta é onde tu vai para Punta del Este ali. Legal. Vai para o Patão, vai para o Taim. E adelante Enomácia Biques para a esquerda. Yes.
Pessoal de Uruguaiana que fala assim, adelante nomás te abiques para a esquerda. Tá aí, professor. O Povo Novo é o lugar mais antigo. Ah, A junção é onde separa. Rio Grande é tudo assim. é a junção de separa. Eu trabalhei no órgão de pesquisa, hein? Tu já pensou trabalhar no órgão de pesquisa sem internet? Tu fica ali onde passa os trilhos dos trem ali, ó. Sim, sim, exatamente. O Petrolini se criou em função da aviação férrea e depois quando se criou a estação experimental, né, que virou FEPAGRO no governo do Colares, mas é campo experimental ali. Estação Experimental de Rio Grande. São 22 estações no estado, ligado hoje à Secretaria da Agricultura de novo. E ali eles faziam plantio ali, como se diz? Sim, mudas? foi desde... Sim, de quê? Não, desde 38 o forte era olerícolas, cebola e alho. Pô, agora que eu entendi o que é olerícolas. O Sartori acabou com a FEPAGRO lá, não tem nada, só tem índio lá dentro, numa miséria enorme, numa pobreza. Foi terrível, tudo que a gente tinha foi destroçado. Ô, pessoal, desculpa aqui. Imagina, mestre. Estão me vendo aí? Batendo um papo cabeça. Vai tomar um cafezinho, professor? Eu bati num negócio aqui e o meu mic foi pro modo avião. Falha minha aqui. Já voltei aqui. Deve até eu achar o que estava acontecendo. Estão me ouvindo agora? Sim, perfeito. Então tá, então vamos seguir aqui, tá? Então, eu tinha dito para vocês que a crítica que nesse modelo, o pessoal pode dizer, só olhando isso aqui, a decisão certa era essa. Só olhando isso aqui, a decisão certa era essa. Bom, deixa eu mostrar para vocês um outro modelo, que é o modelo desestruturado. O modelo desestruturado, ele diz assim, ó, antes de eu tomar a decisão, eu sei muito pouco sobre o problema e sei muito pouco sobre as alternativas. Então, o que eu preciso é ir fazendo uma construção. Já que tudo que eu tenho não é estruturado, o que eu preciso é fazer uma construção. E essa construção, ela passa por etapas. A primeira etapa é eu identificar qual é a oportunidade, qual é o problema que eu tenho. Depois eu vou desenvolver algumas alternativas. E, por fim, eu faço a seleção. Na identificação, eu faço o que a gente chama do diagnóstico. Eu tenho que juntar todas as informações possíveis para diagnosticar aquele problema ou aquela oportunidade. No desenvolvimento, eu crio um fluxograma para tentar criar quais são as alternativas que eu tenho. E antes de fazer a escolha, eu faço o que a gente chama de pré-seleção. No desenvolvimento, eu identifiquei que eu tenho 5 alternativas. Quando eu vou fazer a seleção, antes de eu escolher efetivamente, eu pré-seleciono. Dessas 5 alternativas aqui, eu vou escolher 3. Essas 3, no meu julgamento, são as mais adequadas. Depois de eu ter feito essa pré-seleção, eu avalio tudo que estão relacionados com essas 3 que eu escolhi e avalio o que significa eu ter aberto mão daquelas outras 2. E a partir disso, eu faço a minha escolha. A partir da minha escolha, eu autorizo e eu executo o que eu prefiro. Esse modelo, ele é um modelo que demanda tempo, porque normalmente o diagnóstico é algo que demora para ser feito. A construção das alternativas, ela leva um determinado tempo. Fazer essa pré-seleção, depois fazer uma análise daquilo que eu pré-selecionei, daquilo que eu não selecionei, e tomar a decisão, isso demanda tempo. A crítica que se faz para o modelo desestruturado é que é um modelo que demanda tempo para tu fazer as tuas escolhas. Ele serve
para aquelas decisões que elas vão impactar de maneira muito grande a organização. E que eu preciso construí-las de uma maneira relativamente acertada, né? A chance de erro ela tem que ser a menor possível, onde eu tenho que eliminar o máximo possível a chance de erro. Em qualquer dos outros modelos, eu tenho uma chance de erro sempre presente. O modelo desestruturado, eu entendo que é aquela decisão que a chance de erro tem que ser muito baixa, porque é uma decisão que vai tomar um impacto muito grande dentro da organização. A Silvia trouxe para nós aí a questão das decisões aí, né, que são tomadas com relação a isolamento, distanciamento social. Então, essas decisões, elas são decisões que envolvem um modelo desestruturado. São decisões que demandam tempo. Só que, em virtude da complexidade, só que muitas vezes o tempo é limitado. Eu não posso tomar uma decisão que tem características de complexidade muito grande com um modelo racional ou com um modelo incremental, né? Porque aí eu vou estar olhando só para um determinado aspecto. Não sei se eu consegui me fazer entender. Vou interromper aqui e vou voltar para o nosso debate. Não sei se eu consegui me fazer entender. O que é o modelo desestruturado? Assim, ó, em 2, 3 slides, eu tentei mostrar para vocês uma forma muito complexa de construir uma decisão. Ela exige, ela demanda tempo. Aramis, o que tu acha? Professor, eu estou, mais uma vez, fazendo uma analogia em relação a essa questão aí E o que me chamou a atenção foi a parte do fluxograma. Eu conheci um advogado, José Astrogildo Malé Pinheiro. Uma vez eu cheguei lá, o filho dele estava fazendo faculdade comigo na Unicinos na época, a gente acabou não concluindo, mas construímos uma amizade ali. E eu cheguei uma vez lá na casa deles e o pai dele, lá no escritório da casa, tinha um fluxograma do processo. Eu disse, Malé, o que é isso aí? Não, é o seguinte, aqui eu tenho a petição inicial, papá, vou pedir isso. Aí o juiz, baseado no que eu estou pedindo, vai usar a lei e tal, pá, mas aqui eu vou jogar ele lá para aquele canto lá onde eu quero. Então, e aí eu disse assim, cara, interessante, eu nunca tinha visto isso. Disse, isso é um fluxograma do processo, né? E aí, trazendo isso... O fluxograma, ele cria alternativas. Se o juiz decidir isso aqui, eu vou para cá. Se ele decidir isso aqui, eu vou para lá. E, bom, exatamente. Se eu for para cá, pode acontecer isso, isso e isso. Se eu for para lá, pode acontecer isso, isso e isso. Sim, ele foi criando as estratégias, né? Isso aí. E a estratégia de análise através do fluxograma para entender as variáveis e as consequências das decisões, né? É o Só que a gente acaba não fazendo, às vezes, na vida. Eu penso que tu está confirmando isso que eu estou dizendo. Um advogado, um processo, é algo que tem um tempo razoável. Então, o advogado, ele pode usar esse tempo até a favor dele. Ele não precisa tomar a decisão nesse momento. Em algumas situações, o tempo está trabalhando contra ti. Mesmo que seja uma decisão que exigisse uma construção pelo modelo desestruturado, às vezes tu não tem esse tempo, né? Tu acaba não tendo tempo para construir a decisão, né? Tu acaba seguindo um modelo mais direto. E outro exemplo também que eu atribuo, aproveitando mais um minuto, é quando uma empresa vai abrir uma filial em outro estado, né? E eu já participei de um processo desse. E identificamos uma necessidade para atender um determinado cliente, e aí fomos implantando. E aí dentro desse processo foram surgindo outras decisões que foram tendo que ser tomadas, né? Em detrimento do atendimento desse cliente, que era a importação da China, e aí o cliente já queria, depois na sequência, pedir a armazenagem, depois ele pediu a logística, depois ele pediu a distribuição, e era uma trader, né? Ela só tinha um foco de importação e exportação. Não tinha nem estrutura, né? E nem expertise, assim,
ela conhecia o processo, quer dizer, o fluxograma da operação ela conhecia todo, mas ela não tinha operação na mão. E então eu fui buscar parceiros de armazenagem, parceiros de logística e de distribuição para poder atender aquela demanda. Isso foi bom porque remunerou bastante todo mundo, né? Sim, sim, Mas sim, foi sim. uma situação que foi surgindo também dentro de um contexto, assim, dentro de uma... Todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo ficou Isso, mas também não se tinha a ideia que essa implantação abriria esse leque, né? Vamos dizer assim. Nos levaria para outros caminhos. Né? Foi isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu não vou fazer chamada, assim, mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Só. Oi. O modelo desestruturado, fiz uma confusão, acho que me confundi aqui. O modelo desestruturado é o mesmo que tem pouco tempo para tomar uma decisão, é isso? Não, não. O modelo desestruturado é bem o contrário, assim, ó. Ele exigiria um tempo grande para tu construir a decisão a partir dele, porque ele vai passando por etapas, né? Então, primeiro tem que fazer um diagnóstico da situação, depois tu tem que construir as alternativas. Na construção das alternativas, tu tem que fazer uma pré-seleção daquelas alternativas que são as mais viáveis. Depois tu vai analisar por que tu escolheu aquelas alternativas e só depois tu vai tomar a decisão. Agora entendi. A crítica que a gente pode fazer ao modelo desestruturado é essa, tá? Que ele é um modelo que demanda tempo para a construção da decisão. O modelo racional é um modelo que demanda um tempo pequeno. O modelo Carnegie demanda um tempo pequeno. O modelo incremental é um tempo muito menor, porque eu vou ali e só olho uma determinada informação. O modelo desestruturado, não. O modelo desestruturado, ele exige que tu demande tempo para construir a decisão. Pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que carregar a minha página aqui para conseguir ligar a minha câmera. Então, se eu cair, em seguida eu estou voltando, tá? Para a gente passar para o último modelo, que é mais uma parte da gente brincar um pouquinho. Só um pouquinho, só vou ter que carregar a minha página de novo aqui. Anotei tudo errado. Por que tu fez tudo errado? Anotei tudo errado. Voltei aqui, deu certinho, né? Tá gravando, tá tudo certinho. Só tive que sair aqui. Bom, vamos para a última aqui então, tá? O último seria modelo lata de lixo. Eu fiz questão de trazer mais para a gente descontrair um pouco essa altura do campeonato aí, tá? O modelo lata de lixo também é chamado de decisão por omissão. Decisão por omissão é o seguinte, assim, ó, eu não faço escolha alguma e eu deixo o problema ou a oportunidade seguir o seu curso normal. No momento que tem alguém que está com o microfone ligado, aí, por favor, tá? A gente ia combinar de desligar.
No modelo lata de lixo, então, eu deixo o problema e deixo a alternativa, a oportunidade, elas seguirem o curso dela. E lá na medida que elas vão seguindo o curso, eu vou vendo o que está acontecendo e eu posso fazer uma determinada escolha ou posso não fazer escolha nenhuma. Deixo a situação seguir. Ou seja, eu procuro não fazer nenhuma identificação, procuro não analisar nada, né? Procuro não me envolver com essas alternativas que estão aparecendo. Eu deixo a situação seguir. Existe uma máxima que diz o seguinte, assim, ó, que o modelo da lata de lixo, eu faço uma escolha, e a partir dessa escolha eu procuro um problema. A partir dessa escolha que eu faço, eu procuro uma alternativa. Eu não analiso uma situação e tento construir uma solução ou tento aproveitar uma oportunidade. Eu tomo uma decisão e essa decisão busca um determinado problema. Deixa eu dar um exemplo assim, bem caricato, tá? A empresa, ou a cooperativa, né, ela apresenta lá um resultado operacional, receitas menos despesas, né, menos custos, ela apresenta um resultado operacional baixo, um resultado operacional negativo. Na hora de eu tomar a decisão para tentar reverter isso aí, dentro dos modelos que a gente estudou, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer uma análise, né? Eu teria que tentar identificar a causa para esse resultado operacional ser um resultado operacional pequeno, um resultado operacional negativo, porque a empresa está tendo prejuízo. Eu deveria construir alternativas para tentar reverter isso aí. Eu teria que executar essas ações e eu teria que acompanhar essas ações. Mas eu posso tomar uma decisão lata de lixo. Uma decisão lata de lixo, eu corto o cafezinho da empresa. Se eu cortar o cafezinho, essa decisão não gera reflexo significativo nenhum no resultado da empresa, no resultado operacional da empresa. Se gerar resultado, se gerar reflexo, vai gerar um reflexo insignificante, porque a despesa com cafezinho, ela não tem nenhuma significância no gasto total da empresa. Então, o que eu faço? Eu faço uma escolha e essa escolha fica procurando um problema. Ela achou o problema, que é o resultado da empresa, que é um resultado pequeno. Esse tipo de escolha, normalmente, ele tem uma resposta. Se a gente pensar assim, ó, a empresa tem um prejuízo de 1.000. Eu tomo a decisão de cortar o cafezinho da empresa. O gasto que eu tenho com o cafezinho é 5. O gasto que eu tenho com o cafezinho é insignificante frente à operação que a empresa tem. Só que, quando eu diminuo 5, o resultado da empresa, ele aumenta de menos 1.000 para menos 995. E aí o gestor que toma essa decisão, ele sempre vai dizer que a decisão dele foi uma decisão acertada. Só que todas as consequências em termos de desmotivação, em termos de insatisfação, em termos de não sei o que essa decisão trouxe, ele não mede. Ele só diz que aquela decisão foi uma decisão adequada. Ou seja, o modelo lata de lixo é um modelo que, infelizmente, existe dentro das empresas, né? E por incrível que pareça, tem muito gestor que se notabiliza por ser um gestor competente, né? Ser um gestor qualificado, porque baseia as decisões que ele toma na lata de lixo. Ou seja, ele não toma decisão importante nenhuma, ele faz escolhas, essas escolhas saem atrás do problema, e essas escolhas que ele faz não geram reflexo nenhum no problema que ele deveria ter identificado. Deixa eu interromper agora, antes da gente finalizar isso aqui, e perguntar para você se alguém, em algum momento, já enfrentou um gestor que toma decisão baseado aí no modelo lata de lixo. Quem quer falar aí? Já passei por isso, professor. Já passou, todo mundo já passou, né, Aramis? A gente, quando eu falo isso, assim, ó, eu visualizo alguns que, infelizmente, eu encontrei. E é dolorido isso, né? Porque os caras têm uma visão muito limitada, né?
No modelo, só um pouquinho, Silvia. No modelo lata de lixo, eu tenho um estoque de decisões, tá? Eu tenho um estoque de decisões guardado, chama lata de lixo por causa disso. Eu tenho um estoque de decisões guardado na lata de lixo. E eu vou lá e começo a puxar isso aqui e tomar essas decisões. Cortar o cafezinho, aumentar o preço de venda, diminuir o prazo de pagamento do cliente, aumentar o prazo de pagamento do fornecedor. Eu tenho um estoque de decisões que eu sempre as carrego comigo. Para onde eu vou? Levo a minha lata de lixo comigo. E eu digo, qualquer organização, eu vou puxando essas decisões. E elas geram, né, um determinado, né, início, assim, ó, viu só, a minha decisão fez o resultado sair de menos 1.000 para menos 925. É melhor. E por isso o nome lata de lixo. Eu carrego a minha lata de lixo para onde eu vou, né? Todos têm a sua latinha de lixo, né? Vamos falar sério. Não, vou dizer assim, nós aqui não temos a nossa lata de lixo. Eu digo, todos os gestores... Nós encontramos alguém que levava a sua lata de lixo. Fala, Silvia, tu ia falar um negócio. Não, eu disse que a lata continua lhe acompanhando. Ah, tu tem a tua... Não, certamente, se tu tinha uma lata de lixo, tu já descartou. Tu já descartou. Por tudo isso que a gente falou aqui, tu já descartou. Não, eu disse que a lata de lixo continua nos acompanhando. Ah, bom. Não a lata de lixo, o gestor que toma decisão baseada no modelo lata de lixo, esse sempre. A gente sempre vai encontrar um cara desse tipo. Só para assim, né? Já que a gente está fechando isso aqui, essa parte, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa organização e tal, e esse cafezinho, evidentemente, que aconteceu, né? E depois a questão era o papel higiênico. E o legal é o seguinte, a empresa ela tinha 3 banheiros. Então tinha o banheiro dos diretores, né? Os diretores top, né? Tinha um banheiro dos demais funcionários, que não eram diretores, gerentes, supervisores, outros funcionários, trabalhavam na área administrativa, e tinha um banheiro lá da pionada, né? Só que é o seguinte, era o mesmo banheiro, tinha divisórias, então tinha uma porta que tu entrava numa divisória que era o banheiro dos executivos, dos diretores, tinha uma outra porta que tu entrava, mas não sei se eu estou conseguindo fazer entender, era o mesmo banheiro, com os mesmos sanitários, as mesmas pias, só tinha divisória, e era aquelas divisórias vazadas embaixo e vazadas em cima, então eu dizia, tava o peão peidando lá na ponta dele, o diretor estava sentindo o peido do peão aqui na ponta dele. Então, não tinha sentido ter aquilo ali, né? E aí, um desses lata de lixo, ele mudou o tipo do papel higiênico. O papel higiênico do banheiro dos diretores era um, e o do peão era outro, sabe? Aquele papel higiênico rosa que tinha antigo, assim, né? Mandou comprar aquele papel higiênico. Vocês têm que ver a insatisfação que teve na empresa quando algumas pessoas viram como era vazado embaixo, né? Cai um papel que tu larga no lixo, caía ali no chão, né? Então tava um cara do lado vendo que o papel higiênico dos diretores era branquinho e ele tava usando um papel higiênico rosa, aquele papel higiênico lixo. Verde. A insatisfação que causou dentro da empresa por causa daquela bobagem que uma besta quadrada que buscou essa solução na lata do lixo tomou. Né? Gerou uma animosidade, né? Claro, evidente. Não, e outra coisa, eu achava um absurdo aquilo ali, porque era quando eu não trabalhava nessa sede, eu trabalhava aqui em Porto Alegre, isso era lá em São Paulo, né? Então, quando eu ia a São Paulo, eu achava um absurdo, assim, quando eu saía assim, com algumas pessoas com as quais eu podia compartilhar isso, eu dizia, cara, mas se o peão tá peidando lá, coisa, eu tô sentindo o cheiro dele aqui, né? Para que dividir esse banheiro? Não tem sentido fazer um troço desse, né? Esse é o modelo lata de lixo. Fala, Cleonice. Quando eu trabalhava no jornal NHL em Novo Hamburgo, eles tiveram a ideia de comprar a recarga da caneta Bic. Imagina, tu tem uma caneta. Eles queriam que a gente utilizasse a parte de fora da caneta. Tu tinha que levar aquela ali para ele ganhar outra, né? Não,
né, eles queriam comprar só o refil, eles não sei de onde. Tem que levar a parte de fora para pegar a parte de dentro. Exatamente. Exatamente. Eu trabalhei numa empresa que para tu pegar uma caneta, tu tinha que mostrar a tua caneta velha gasta, senão eles não te davam outra caneta. Exatamente. E quando acabava o grafite da lapiseira, a gente levava de casa. Tinha coisa que a gente levava de casa justamente para não tá solicitando, né? Hoje é risível, né? Tu ouvir uma coisa desse tipo, né? Hoje é risível. Mas o jornal, como é uma empresa muito familiar... O jornal, como é uma empresa muito familiar, tem muito dessas demandas, assim, o gestor lixo, assim, né? Essas coisas lixo. Porque eles acham que isso vai salvar, sabe? E não funciona, né? Mas eu quero insistir, tá, Cleonice? Normalmente, essas pessoas... O bom da gente é que quando a gente tem contato com esse modelo, quando a gente aprende a parte conceitual, a gente começa a identificar. E aí a gente tem como desmascarar um cara desse, né? Pegar e dizer, não, vem cá, isso aqui não gera reflexo nenhum. Diminuir o cafezinho, reduz R$5 a despesa, uma despesa que é não sei quanto. O nosso prejuízo não nasce no cafezinho, o nosso prejuízo nasce no preço de venda, o nosso prejuízo nasce no custo da mercadoria vendida. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem como desmascarar, a gente tem como mostrar que aquela decisão é errada. Mas o problema todo é que normalmente essas decisões são vendidas dentro das organizações como corretas. Porque é aquela coisa assim, o ouro é um metal amarelo. Esse anel é de metal amarelo, então esse anel é de ouro. A primeira premissa está correta, a segunda premissa está correta, mas a conclusão não está correta. Isso é o conceito da falácia. Falácia é tu pegar duas ideias corretas e gerar uma conclusão que não é correta, mas nasceu de duas ideias corretas. Então, essas pessoas, elas criam premissas corretas, mas que não geram uma conclusão correta. E elas vendem isso como se fosse normal. Olha, é preciso muito conhecimento, muita capacidade para desmascarar isso aí, para tirar essas pessoas, né? Elas estão em menor número hoje dentro das empresas, não tem dúvida, mas ainda existe. A gente tem que tirar essa gente de lá porque eles não contribuem nada para a vida das organizações. Mas é justamente isso, professor. Como o jornal é uma empresa familiar e tem muitos funcionários que estão lá há 30 anos, tipo, quando eu trabalhava na cobrança, né? Cobrando os anúncios, não o jornal em si, os anúncios que era postado. O meu chefe, se eu pegasse o celular na mão, ele achava que eu não estava trabalhando. Coisa que sabe, é porque ele trabalha há 30 anos, a única experiência de trabalho dele foi lá. Então, quando eu fui, a diferença de quando eu saí do jornal para ir para o Sicredi, até eu tinha coisas que eu achava, meu Deus, será que isso é possível? Porque lá, até o nosso café, a gente tinha uma chaleira elétrica e a gente levava o café, a térmica, coisa para poder passar. Porque não tinha cafezinho, porque tu tomava o tempo do funcionário tomar cafezinho. Sim. Sabe? Uma coisa que eu gosto de destacar é o seguinte, assim, é evidente que as organizações elas têm que controlar custos. Evidente que elas têm que controlar custos. Mas existem determinados níveis, assim, que são... mas de grão em grão a galinha enche o papo. Sim, mas num prejuízo de 1 milhão, uma despesa de cafezinho de 5 mil não é significativa, né? Então, olha, num gasto com papel higiênico de 100 mil por ano, tu diminuir para 80 mil, porque tu está dando papel higiênico mais vagabundo para o peão, não é significativo. Não. Existe coisas muito maiores que tu pode fazer para melhorar um resultado, enfim, que não passam por essas decisões absurdas, que viram folclóricas. Né? Mas esse é o modelo lata de lixo. Deixa eu fechar com vocês aqui, pode ser? Alguém lembra de algum gestor lata de lixo aí? Não precisa dizer o nome também, né? Eu lembro não de um gestor, mas de uma pessoa que ela me falou das canetas, eu me lembrei agora de uma situação aí de caneta, bem assim também. Não foi comigo que aconteceu, foi com um colega, que foi trocar dessas canetinhas brilhosa amarela aí, e não deixaram ele trocar, porque tinha que entregar uma velha, detalhe, não era uma gestora, né? Aí essa pessoa deu o maior barraco, né? Aí a pessoa disse assim, mas é a orientação que eu tenho. E ele foi para cima da gestora e a gestora, não, eu não orientei nada disso.
sabe? E aí deu um bafafá na empresa, foi por causa disso. Mas é uma pessoa que não era gestora, estava querendo botou as palavras como se fosse a gestora, né? E aí foi para o gestor caiu para cima. E a gente tá pegando esses exemplos pequenos, assim, mas existem outros exemplos, né, que mostram, né, até um pouco maiores, né, que mostram isso aí, né? É a questão do desconto. Tu tem uma margem de desconto, vamos pensar assim, uma margem de desconto para aplicar, que é possível para todos, mas naquele momento, sabe? Não, só vamos dar 5. Mas por quê? Não tem explicação. Tipo de coisa que... Enfim... Outra, assim, que eu lembro também, um orçamento, a empresa tinha um orçamento, né? Então, cada setor tinha um gasto, né, com vários elementos. Um dos gastos era o telefone, né? Então, para tu conseguir aumentar o teu gasto com o telefone, tu tinha que pedir autorização e justificar o porquê daquilo ali, né? O setor comercial era um setor que sempre pedia para aumentar o gasto com o telefone, porque ele justificava que ele tinha que fazer ligação para clientes, enfim. E teve uma vez lá o cara decidiu que não ia dar porque ele estava fazendo o pedido numa data errada, no formulário errado, nem me lembro mais direito o que era, se era uma data ou um formulário errado, né? E aí tu vê, né? Os caras ficaram sem poder fazer as ligações porque alguém tomou uma decisão lata de lixo, ou seja... A decisão lata de lixo, a pessoa não tem a visão total, a pessoa só olha pequenos detalhes que vão fazer com que ela tenha destaque. Eu vou dar um exemplo agora, tá? Sabe que a gente usa uniforme lá, né? Mas não é todos que usam uniforme. Sim. Então, nós lá, da minha parte lá, que é a pessoa física, a gente usa uniforme porque a gente está dentro das lojas, enfim, atendendo os clientes, né? Aí o empresarial não usa uniforme. E aí, eu digo, isso aí é um bem pensamento lata de lixo. Aí agora, esses dias, vieram com uma conversa assim, o que vocês acham do uniforme? Vocês acham que talvez assim, sabe como é que é? Se vocês deixarem de usar, vocês vão se importar. Mas para quê? É para reduzir um custo. Aí, nós ali, por exemplo, que usamos, nós gostamos de usar, claro, porque... Imagina, é uma economia para nós de roupa e... Claro. Só para quem usa o uniforme sabe o quanto é bom usar. Sim, né? sim. E aí a visão da empresa, mas tem gente que não usa, será que é necessário usar? Aí perguntaram, tá, mas quanto é essa economia? É por causa de uma economia? Não é por isso. Aqui que não é, claro que é. É para tirar um pouquinho aqui e outro ali. Falou do telefone, é a mesma coisa. Vamos desativar o atendimento de tal lugar, porque a conta de telefone tem que ser rateada entre todos. Tá, mas só um pouquinho. Eu sou departamento comercial, pô. Sabe? Tem coisas que não tem que... Enfim... de gasto. É isso aí. É tu não pensar de uma maneira, né, conceitual. Lembra lá os níveis da empresa, a maneira conceitual. Tu não pensa. Existem pessoas que ascendem no nível hierárquico, mas não têm essa visão conceitual. Bom, é que todo mundo um dia quer achar... Os caras querem inventar a roda, né? E aí felizmente elas estão diminuindo. Pegar em detalhes. Felizmente elas estão diminuindo, Michel, felizmente. E é importante a gente ter qualificação para conseguir acabar com isso aí. Bom, eu tinha certeza que a discussão do modelo lata de lixo ia render bastante, né? Porque ele sempre nos traz aí histórias que a gente viveu e ele está presente dentro das empresas, tá? Bom, então o negócio é o seguinte, o que a gente pode concluir, tá? Mesmo que esses modelos sejam diferentes entre si, todos eles existem dentro das empresas e todos eles vão convergir para a escolha de uma resolução de um problema ou o aproveitamento de uma oportunidade. Eles têm diferenças e o legal nesse momento, o interessante nesse momento, é que a gente conhece. Então, a gente sabe que em determinadas situações um modelo é mais adequado, o outro modelo é mais adequado, a gente sabe as limitações de cada modelo. E eu não tenho dúvida que daqui para frente, quando a gente começar a fazer nossas escolhas, a gente vai olhar primeiro para os elementos que a gente está valorizando para fazer a escolha. Eu estou valorizando o estado da natureza, eu estou valorizando a minha preferência, estou valorizando a estratégia da empresa, e a gente também vai olhar para que tipo de modelo decisório eu estou aplicando para aquela situação.
E aí a gente pode pensar, será que para essa situação esse modelo era o mais adequado? Será que eu não tinha que usar esse outro aqui? Então, assim, ó, é a partir desse conhecimento que as nossas decisões começam a melhorar. A gente começa a conhecer ferramentas, a gente começa a ter mais educação formal e a gente começa a conhecer como é que se constrói uma decisão. E aí a nossa decisão melhora. Todo mundo toma decisão. A gente, desde que acorda de manhã até a gente dormir à noite, a gente toma decisões. A questão é que essas decisões que a gente toma, elas impactam só na nossa vida, nosso cotidiano. As decisões que eu estou falando são decisões maiores, que vão impactar uma quantidade maior de pessoas e elas vão ter uma duração maior. Quando eu tomo decisão se eu vou tomar café da manhã, café preto ou uma batida de banana, é uma decisão que só impacta em mim. Mas quando eu tomo a decisão de maneira permanente, se eu vou tomar café da manhã em casa ou se eu vou tomar café da manhã na rua, é uma decisão que já vai gerar um impacto maior nas minhas finanças, na forma como eu relaciono com a minha família. E aí tu bota isso aí para dentro de uma empresa, né? Que escolhe diminuir o prazo de pagamento, que escolhe aumentar o preço de venda. Então, são decisões muito permanentes que trazem um reflexo muito grande para uma quantidade grande de pessoas. Por isso que eu preciso conhecer bem esses modelos aí. Todos os modelos possuem características próprias e cada um tem uma ordenação própria, né? Nesse negócio de eu identificar o problema, desenvolver as alternativas e fazer as escolhas. Bueno, essa era a nossa aula que a gente começou semana passada. E está terminando agora. Vou deixar aberta, então, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu já falei demais. Deixa eu ver aí. Quem é que não falou, vou chamar. Quem é que não falou, vou chamar. Márcia? Conseguiu assistir, Márcia? Boa noite, sim. Tudo bom? Conseguiu assistir? Tudo bom. Oi. Dá para ouvir, né? Dá para ouvir, estamos te ouvindo. Conseguiu assistir? Tu acha do Lata de Lixo, Márcia? Ih, nem quero falar, tu sabe que eu gero polêmica. Neuris, conseguiu assistir? Nem vou tocar fogo na aula. Professor. Sim, consegui, sim. Mas a que mais me chamou a atenção foi a lata de lixo mesmo, aí, porque eu tinha certeza. Que eu trabalhei sempre teve as latas de lixo. Eu tinha certeza. Eu já fiz questão de colocar isso porque eu tinha certeza que ia ser enriquecedor. Silvia, como é que tá aí, Silvia? Como é que tá a tua atuação aí nesse ambiente tecnológico? Eu fazia bastante hoje, mas eu não posso falar muito também, senão eu só disse que a lata do lixo nos acompanha um pouco, até sem que os gestores, às vezes os gestores não estão nem sabendo, teria que ter um jeito de ser para eles, fazer um cartaz, um tipo de coisa, dizer para eles, tem problema aqui, tem problema ali. Não, é isso aí. Zélia, como é que foi? Eu acho que foi a primeira que tu assistiu, né, Zélia? Acho que eu já assisti uma outra outro dia. Já tinha assistido outra. Acho que já. Melhorou bem teu som. Tranquilo. É que eu vou... Tudo bem, eu vou assistindo e vou anotando, que vou ao mesmo tempo. Legal. Eu gosto de escrever. Pessoal, eu vou fazer um pedido para vocês, então. Assim, ó, a nossa assistência, nossa presença hoje está bem maior que nos outros dias. Tirando aquela barbeiragem ali que eu fiz de botar meu note aqui no modo avião, que eu caí, depois voltei. Tirando isso, eu acho que funcionou bem legal, a conexão de todo mundo está funcionando. Eu penso que dá para a gente seguir assim, tá? Semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Essa aula que eu tinha postado hoje, então eu dou ela semana que vem, ela é uma aula relativamente curta, mas não vale a pena a gente começar agora, a gente não vai conseguir terminar. Como eu tinha dito para vocês, a gente não vai ter mais aquelas atividades assim para fazer, né? E aí eu acho que na semana que vem a gente já pensa uma atividade para a gente fazer no dia da nossa avaliação. Vou pedir para vocês
manter em contato aí com os colegas pelo nosso grupo, tá? Pedindo para aqueles que não acessaram a aula, para que eles acessem, tá? Eu vi que a Conceição não conseguiu acessar, ela mandou um WhatsApp dizendo, vou desistir da disciplina e tal. Tentem dar uma conversada com ela, né? Para mostrar para ela o que tem que fazer, porque tá bem legal e as contribuições dela também sempre eram muito legais. Eu acho que nessa altura do campeonato desistir, a gente já está na metade do semestre, não vale a pena. A gente vai terminar o semestre... Por causa do... Professor. Se ela desistir por causa desse, vai ser todos assim agora? Então... Deixa eu fazer uma pergunta, ela não é... Gustavo. Ela não tem muito a ver com a disciplina, mas com todo o contexto do nosso curso de gestão de cooperativas. A Scope, qual é o prazo para ela jubilar o curso? Gustavo, assim, o prazo legal é o dobro do tempo do curso. Eu imaginei, 5 anos. Esse é o prazo legal. O Gustavo está fazendo uma pergunta, jubilar é o seguinte, jubilar é depois que tu é aprovado no vestibular, tu tem um tempo para te formar. Então, assim, o prazo legal é o dobro do tempo do curso. O curso de vocês é 2 anos e meio, né, 5 semestres, tu pode cursar durante 5 anos, 10 semestres. Por que eu pontuei essa pergunta, tá? Mas eu só quero fazer uma consideração, Gustavo. Por exemplo, se tu cancela um semestre, aquilo ali não conta, tá? Aquilo ali não vai contar. Tá, essa era a minha dúvida. Não... eu tô trancado quando eu volto. A questão do jubilar é tu ficar reprovando, ficar desistindo da disciplina, tá? Se tu tranca, esse prazo para. Agora é o seguinte, assim, a única instituição que eu conheço aqui no estado que cumpre essa regra é a URGS. Nem a PUC não cumpre essa regra, tá? Nem a PUC não cumpre essa regra. Ninguém é jubilado, tá? Tava quebrada se fosse fazer isso. A única que eu conheço que cumpre esse prazo é a URGS. Ninguém mais cumpre esse prazo. Porque daí o cara que é jubilado, ele tem que sair, ele não perde a disciplina que ele fez, mas ele tem que entrar de novo, ou seja, ele tem que fazer um novo vestibular para entrar de novo. Então, a única que faz isso é a URGS. Os caras lá cuidam para não ser jubilado. Eu tenho um amigo que foi jubilado na URGS, tá? Ele acabou de se formar na PUC daí. Mas, de novo, assim, voltando então à nossa realidade, tá? Então, assim, vamos dar uma conversada. A Conceição, eu tenho o WhatsApp dela, eu vou, depois da aula, mandar um WhatsApp específico para ela, tá? Mas agora vamos entre a gente aqui, conversar, interagir mais, porque eu acho que essa altura do campeonato, querer desistir, não vale a pena. A gente já está na metade do semestre, professor, todo mundo vai ser assim e vamos embora. Professor, eu vou ver se, porque no Cicred, como a gente usa o Teams, a gente tem tipo um manualzinho para entrar. Eu vou ver se eu consigo transformar ele para mandar para os colegas para ajudar. Tá. Para como ensinar como entrar, que a pessoa está tendo dificuldade de aceitar os e-mails, né? Eu vou mandar um e-mail também para a Rosane, que é do núcleo de apoio, né, pedagógico lá, para a Rosane tentar orientar todos os alunos a essa história. Todo mundo vai usar o Teams agora, tá? E, de novo, senhor, vocês entraram, de repente a Conceição está com uma dificuldadezinha ali que é barbada de transpor. Professor, oi. O professor Roberto, que foi, acho que, o primeiro que deu aula nessa ferramenta, nessa Roberto Nietzsche, né? Isso. Será que ele não poderia fazer uma aulinha de 2, 3 minutos, tipo um vídeo de YouTube, um review, um tutorial? Não, legal. Daí até o site do Scope agora, lá, o YouTube do Scope pode ter como usar a ferramenta. Não, eu vou falar com a Rosane e eu também já falo com ele para tentar fazer isso aí. Porque é simples, tá? Só que realmente, assim, às vezes dá um erro ali, tu trava. Eu apanhei para entrar. Não, mas agora tu já sabe. Né? Eu não sou um cara muito tecnológico. Não, mas é isso aí. Na outra turma que eu trabalho, quarta-feira passada, foi a primeira vez que eu usei por aqui também, né? E teve uns que não conseguiram entrar e tal, mas depois todo mundo entrou. Né? Não, e o pior é que vai dando uma tensão na gente, professor. O legal é tu tentar fazer assim, tu tentar antes acessar, começar a tentar fazer esses acessos antes, né? Pessoal, da minha parte, então, a gente continua essa aula que eu postei hoje, a gente começa ela e termina ela na próxima segunda. Amanhã é feriado, se comportem, tá? Se comportem, se cuidem e tenham boa semana. Qualquer dúvida a gente fica falando aí pelo grupo. Tá legal? Amanhã a gente fica em casa, então, amanhã. Sempre, né? Sempre fica em casa.
Sempre tem que ficar em casa. Né? Fica em casa. Não existe dicotomia entre... matar aula para ficar de feriado. Não existe... no meio da pandemia, feriado não inútil. Existe dicotomia entre... até tem, por exemplo, os meus filhos estão felizes porque amanhã eles não vão ter aula, né? Não existe dicotomia entre saúde e emprego, tá? Pelo menos vamos levar essa aqui também, tá? É uma decisão quase né, simplória falar sobre isso aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, boa semana. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa semana, boa noite, colegas. Bom feriado. Tchau, pessoal. Tchau.